Falar do meio ambiente aqui em São Gonçalo dá um pouco assim de uma tristeza, um pouquinho de tristeza, porque a gente sabe que o que aconteceu nas enchentes e alagamentos nessa nossa São Gonçalo. Quem é que sofre com essa nossa São Gonçalo? É a nossa população periférica, pobre, favelada, é a nossa população, que de grande maioria é a população negra, que fica sem recurso algum, que tem suas casas invadidas pelas águas, sofre porque não tem as drenagens nos rios, né? E não tem nenhuma política pública que venha favorecer e ajudar essa população. Uma população que perde suas casas a cada chuva, a cada tempestade, a cada problema climático que a gente tem. Só que o que acontece nesses problemas climáticos é que o homem mexe, né, na nossa natureza e acaba estragando tudo. E a gente não tem um retorno do poder público, dos governos, para que seja solucionado. E a gente vê nossa população, às vezes na beira-rio, em morro, favela, lugares de risco que tem alagamento e sofrem muito, perdendo tudo. E sem contar que acabam tendo promessas, não tem aluguel social, não tem recurso nenhum e acabam tendo que esperar a água descer, tirar a lama depois da casa para voltar para dentro de casa. Então, o nosso meio ambiente, ele é muito sofrido aqui em São Gonçalo e muito assim, deixado de lado. Não tem, é um descaso total. A gente tem que ver isso, tem que começar a ver propostas que são sérias. A gente sabe que tem muitas propostas nas gavetas, como a gente falou aqui, só que quem é que está lá dentro para liberar e aprovar as leis? É quem está junto com o governo. E quem está com a gente, que a gente está ali na luta com a população, contra as injustiças, contra tudo, a gente fica meio deficiente. Então, a gente está aqui hoje para colocar isso, colocar que a gente precisa se unir forças para a gente mudar essa São Gonçalo no sentido do meio ambiente, para dar valorização e respeito e dignidade para a nossa população. Então, gente, falando de meio ambiente, né, quando a gente fala de São Gonçalo, eu morei no Paiva, por exemplo, Neves, sofre anos após anos com enchentes. Morei no Boa Vista, perto do Boaçu, Lodial, ano após ano. Conheço Jardim Catarina, Ipuca. E todos os anos a cena se repete. Mas isso tudo vem porque nós temos uma cidade que não tem e nunca tiveram o compromisso com o meio ambiente. Onde a gente não fala de reciclagem, onde a gente não tem investimento para que as escolas venham trabalhar mais a questão da educação ambiental, porque eu fui estudante de escola pública, meus filhos são, e eu noto a diferença da época que eu estudava para deles. Nós tínhamos o prazer de comprar um caderno ecológico do Greenpeace para a gente dizer que a gente estava ajudando a natureza. A gente tinha esse amor com as coisas da natureza. Hoje, se você pagar 10 centavos, você leva uma sacola que pode matar baleia. Porque tinha lei para não vender sacola. Você tinha que levar ecobag. Mas o capitalismo, ele é tão acima de tudo que se você paga 10 centavos, você pode matar baleia. Então nós temos que levar para a educação dos nossos jovens e também até dos adultos, né? Nós temos em São Gonçalo um grande potencial, que é a Praia das Pedrinhas, que é aquela questão do manguezal, que é o piscinão que está abandonado, que nós podemos unir ecologia e turismo para dentro de São Gonçalo. Mas isso precisa de vereadores compromissados e precisa também de prefeitos que pensem nisso, que não queiram apenas maquiar a cidade nas principais vias e quando a gente vai para lugares mais distantes, tipo o bairro Eliane, não ter asfalto, né? Não ter iluminação. Então, quando a gente fala de meio ambiente, o nosso povo não tem onde descartar o lixo de forma correta.
Nós temos a maior malha fluvial, né, do estado do Rio de Janeiro, passando por São Gonçalo, que 60% mas é 60% de esgoto a céu aberto. Porque tudo isso que você vê aí que chama de balão eram rios, e eram rios limpos. E nós vamos entregar o planeta desse jeito? Aí depois acontece como aconteceu no Rio Grande do Sul. Aí vão dizer que a questão da ira de Deus não é da ganância do homem. Então nós temos que tratar, para finalizar, porque falta um pouquinho, eu tinha que falar de educação, tá? Educação, eu quero lutar para que nós tenhamos o Brizola de volta. Vou ter que ressuscitar esse homem. E a gente tem que ter educação em tempo integral. Chega da gente deixar nossas crianças na comunidade sem ter o que fazer. Porque se tiver alguma coisa para fazer na comunidade, eu quero que minhas crianças não sejam obrigadas a ouvir só funk. Eu quero que elas aprendam violino. Eu quero que elas aprendam piano, música clássica. Eu quero cultura. Então é isso que eu quero brigar nessa casa legislativa, para todas as comunidades, para que todos tenham acesso. E que para dentro das escolas também saibam trabalhar, porque hoje fala muito da criança autista, mas nós temos que falar das nossas crianças LGBTQIA+. Elas têm que parar de sofrer todo tipo de assédio e preconceito dentro das escolas. Nós temos que proteger as nossas crianças. Falar sobre a temática do meio ambiente, para mim, está sendo mais desafiadora do que falar em 2 minutos da educação. Vou dizer por quê. São vários assuntos aqui quando a gente fala da questão do meio ambiente. Vocês falaram da enchente, da questão da educação, mas eu quero destacar aqui. O que é isso, essa história do MOVE? O que é esse MOVE, gente? Tirando as árvores todas, de todos os lugares, que área verde é essa aí que está sendo colocada? Como é que fica essa questão da mobilidade urbana dessa maneira que eles estão falando, que na verdade só favorece o empresariado? E por que eu estou falando sobre isso? Porque isso interfere demasiadamente na habitação, nos comércios e também na questão das nossas árvores, porque cada vez mais o nosso município está ficando cada vez mais quente, porque sem árvore, sem oxigênio, sem limpeza. Então a gente fala aí da questão das enchentes, que é consequência da questão do rio, mas também da questão da falta de planejamento dessa cidade. E quando eles têm a oportunidade de fazer alguma coisa com a venda da SEDAI, que aliás é uma outra questão que a gente bateu sobre isso o tempo todo, não tem transparência nenhuma em relação à questão da venda da SEDAI, ainda faz uma movimentação horrorosa como essa, que é o MOVE, que é, na verdade, você abre buraco, fecha buraco, abre buraco de novo no mesmo lugar, tá? Tira a árvore, não bota nenhuma, e abre buraco, ou seja, aquilo ali está indo dinheiro embora. Não tem outra explicação. Vereador nenhum olhando para isso. A gente não está vendo essa movimentação. Então, a educação ela é importantíssima. Educar as crianças, né? Faz uma transformação enorme dentro de casa. Mas a gente precisa educar também as famílias. Porque não adianta a gente fazer toda a movimentação com a criança. A criança, quando ela é pequena, ela sensibiliza essa família. Mas depois, posteriormente, ela começa a se habituando pelo exemplo dessa família a não fazer os cuidados com o meio ambiente. Então, porque o exemplo arrasta muito mais do que a fala, né? E o exemplo acontece, avô. E aí, a questão da reciclagem, o que acontece? A reciclagem, ela precisa ser planejada. A gente teve a oportunidade na época da subsecretaria, nós fizemos aquela eco-bag lá na subsecretaria e fizemos uma moeda social da educação, na época que a gente esteve lá, que trocava por curso, por desconto em lojas. Então, as crianças levavam as garrafas PET, levavam material reciclado. A gente fez também o portal da ecologia. Tudo isso foi desmontado logo depois que a gente saiu. Então, é importante porque com isso a gente faz uma movimentação na cidade, movimentar as crianças, os adolescentes, os jovens e, consequentemente, a gente faz com que isso aconteça. Além de tudo, a gente tem geração de renda para os catadores, geração de renda para as mulheres que dependem, né, que podem estar fazendo a questão da reciclagem também uma forma de renda para a sua própria família. É isso.